quantas vezes nós não deixamos de fazer algo que nós gostamos por preguiça? Eu quero tanto estar aqui, mas hoje não, preguiça. Eu sei que o irmão precisa de uma ajuda para mudança, para fazer. Eu tenho tanta vontade de ajudar ele, mas se fosse outro dia, hoje eu não posso. Eu até tenho como contribuir para aquele irmão, mas vai dar trabalho, assinar o cheque, buscar, ver, deixa para outro. E nós abrimos mãos de coisas importantes. Coisas que nós até queremos fazer, porque dá preguiça, dá moleza, vai ser muito trabalhoso, eu vou ter que abrir mão de coisas. Quando aqui diz, a prática da bondade é não ter preguiça, a prática da bondade é não ter medo. É fazer, por mais trabalhoso que seja, e fazer com vontade. Versão antiga, né? No zelo não sejam remissos, para aqueles que lembram ainda. É isso, não deixem de fazer algo que vocês precisam. E mais, o texto manda ferver no espírito, trabalhar com fervor. A ideia da água, quando você põe no fogo, ela começa a borbulhar e começa a sair, e nada contém mais aquela água. É assim que você tem que trabalhar. Nada te contém. Você sai, você simplesmente age. Não tem nenhum impedimento mais. Não tem preguiça, não tem falta de vontade, não tem falta de dinheiro, não tem doença, não tem nada, nada te contém. Você ajuda, você trabalha, você pratica, você está aqui dentro, é isso, cheio de fervor. Só que é um fervor do Espírito, não é qualquer fervor. É um fervor para fazer a obra de Deus. Então uma alegria, uma vontade, um entusiasmo desmedido para fazer qualquer coisa que não agrade a Deus não interessa. É para fazer a obra de Deus. Para atuar com bondade aqui dentro. Esse é o fervor. Também atos em comum, coisas em comum que a igreja faz, versículo 12. Que a esperança que vocês tenham mantenham alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Ser alegre junto, perseverar junto, orar junto. Quando nós fazemos as coisas juntos, é muito mais fácil ajudar o irmão, não é? Se você participou de um grupo de oração, junto com alguém que precisa, sabe exatamente qual é a necessidade dele, acompanhou o processo, viu tudo o que aconteceu na vida, as injustiças, não é muito mais fácil ajudar alguém assim? Participar. A pessoa está esperando um emprego, você está junto com ela esperando, está orando. Quando ela precisar da sua ajuda, você vai ajudar porque você está participando do processo. Aqui diz que para você ser bom de fato dentro da igreja e praticar, você tem que estar junto num processo. Se alegrando junto, participando da comunhão, orando junto por aquilo que você precisa e a pessoa precisa. Como é que você vai ajudar alguém se você nem sabe a necessidade da pessoa? Ou alguém chega com um problema de dinheiro, a primeira tendência é falar, não sabe se organizar. Você não sabe o que aconteceu antes. Agora o grupo que ora junto sabe. E aí sente a dor e ajuda. Sabe que não é mentira, sabe que não é falta de esforço, sabe que é sofrimento. E ajuda, e compartilha, e trabalha em favor. Para você ser bom, você precisa estar junto das pessoas. Não estar junto, sentar no banco de domingo, olhar para o lado e dar bom dia ou boa noite quando a gente falar isso. É conhecer a vida da pessoa, ajudar ela em oração. Você tem feito isso? Você tem grupos em que você se sente apoiado e apoia as pessoas? A gente sempre bate nessa tecla, a necessidade de ter um grupo dentro da igreja de apoio. Você tem esse grupo? Você conhece a situação das pessoas que estão aqui ao nosso redor? Ou são apenas conhecidos de domingo? Se você conhecer a situação, você ajuda. Você sabe que precisa de verdade. Você ora por ela, você está no meio. É isso que precisa. A prática é estar junto. Aí, estando junto, tendo entusiasmo, jogando a preguiça para fora, aí eu abro a carteira, arregaço as mangas e vou trabalho. Versículo 13. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros em sua casa.
Generosidade. Se agora eu sei de fato como é que está o grupo, quem precisa, aí eu não tenho medo de contribuir, de trabalhar, de ajudar, de acompanhar. Eu não tenho medo, generosidade. Hoje cedo estávamos estudando a igreja em Atos, em que eles entenderam naquele contexto que era necessário doar tudo para a igreja. Era uma compreensão, mas o que fica é a lição. Tudo é de Deus. E a lei bíblica diz que no meio do povo não tenha pobres. No Antigo Testamento era assim que funcionava. E os apóstolos de Cristo entenderam isso. Então, se tem alguém precisando, eu não vou dar do meu dinheiro, porque não tem meu dinheiro. Eu vou compartilhar aquilo que é de Deus e está na minha conta bancária, porque Ele permitiu. A gente abre a mão, a gente ajuda. Eu não vou dar da minha saúde, o meu esforço. A saúde que Deus me deu, eu vou contribuir. Compartilhar a necessidade. E a hospitalidade. Hospitalidade significa ser amigo do estrangeiro. A gente pensa que hospitalidade é só receber bem em casa. Tem um quartinho, alguém precisa, tem alguém viajando, abre o quartinho e a pessoa dorme lá. Não é só isso, também a hospitalidade é isso. Hospitalidade é receber bem a pessoa de fora, fazer ela se sentir acolhida. Adianta alguma coisa na sua casa, você ter um quartinho dos fundos, mandar a pessoa entrar por trás para você nem ver ela? Isso não é hospitalidade. Isso se pratica na igreja. Paulo está falando em um contexto em que as pessoas que aceitavam a Cristo eram expulsas de casa e precisavam ser recebidas na igreja. Eram humilhadas pela sociedade. E o mundo é um lugar mau, um lugar que explora, um lugar que puxa para baixo, um lugar que quer ver a pessoa sem fé. As pessoas precisam ser acolhidas pela igreja. Então, todo mundo que chega precisa ver a hospitalidade. Alguém chegou e falou, eu preciso, a gente ajuda. Isso também corre perigos. Às vezes a gente não sabe quem é a pessoa. Nessa época podia ser um espião judeu ou romano para delatar a igreja para as autoridades, correr o risco. Você, pessoalmente, precisa correr o risco fazendo contatos com outras pessoas para que elas se sintam bem. Bem com você, bem no seu grupo, bem aqui na igreja. Essa é a prática da verdadeira bondade. Então, tire aquela sua ideia de bondade, alguém que sai sorrindo por aí, não é isso. Essa é a bondade de fato, que compartilha tudo, que age. Mas também o texto vai além. Não fica só no contexto de igreja, de irmãos, de pessoas que nós gostamos. O segundo fator é ter paz com todos. O versículo é muito claro. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Paz não é deixar de lutar. Paz não é haver armas no chão. Não é isso. Quantas vezes vemos países que não estão lutando, mas se odeiam? Isso não é paz. As pessoas não estão em paz. Paz é você ter atitudes para manter um vínculo. Atitudes para manter um vínculo. Não é só deixar de lutar, mas agir. Então, se tem alguém aqui que você olha e fala, essa pessoa não vai com a minha cara. Você está em paz com essa pessoa? Você nunca brigou com ela, você nunca ofendeu, você nunca entrou em luta corporal nem nada, mas você está em paz com ela? Não. Eu acho que alguém aqui não gosta de mim. Você não está em paz. Não está em paz. Por isso, a paz envolve a atitude para você se relacionar. Para ter paz com alguém, nós precisamos demonstrar bondade. Então, no que depender de mim, eu vou demonstrar bondade com todo mundo para ter paz. Só que isso envolve até aquelas pessoas com quem a gente não quer demonstrar bondade.